Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramarádya Tama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 10, verso 1. O título desse capítulo é Sri Chaitanya Mahaprabhu aceita a prachada dos devotos. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que sempre aceita com muito prazer tudo o que seus devotos lhe dão com fé e amor, e está sempre disposto a outorgar-lhes misericórdia. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Chandra, todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. No ano seguinte, todos os devotos ficaram muito satisfeitos de ir a Jagannatha Puri para verem Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya liderou o grupo da Bengala. Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivas Thakur e outros devotos gloriosos seguiram-no. Chaitanya Mahaprabhu ordenara ao Senhor Nityananda que ficasse na Bengala, mas, apesar disso, o Senhor Nityananda, impelido pelo amor estático, também foi vê-lo. Na verdade, é sintoma de verdadeira afeição que, não dando importância aos princípios reguladores, a pessoa transgride a ordem da Suprema Personalidade de Deus só para associar-se com ele. Então, Nityananda Prabhu, ele tinha um amor incomensurável por Sri Chaitanya Mahaprabhu, a ponto de ser capaz até mesmo de contrariar uma ordem de Chaitanya Mahaprabhu para estar com ele. Tá? Isso não é algo que qualquer pessoa, qualquer devoto possa fazer. Tá? Isso só é permitido em níveis muito elevados de amor. Do contrário, se nós desrespeitamos as ordens do mestre ou de Krishna, nós iremos incorrer numa ofensa, que é Guru Avagya, tá? Recusar a ordem do mestre. Então, Nityananda é Nityananda, tá? Nós não podemos nos comparar com ele. Muito bem.
Então, durante a dança da raça, Krishna pediu a todas as gopis que voltassem para suas casas. Mas, não dando atenção a essa ordem, as gopis ficaram com ele, desfrutando de sua associação. Então, aqui tem outro exemplo. Né? Assim que as gopis chegam na floresta, Krishna diz: sejam bem-vindas, né, ó donzelas afortunadas. Né? O que traz vocês aqui no meio dessa floresta de noite, né, tão perigosa? Voltem para suas casas, né? Cuidem dos seus maridos e filhos, eles precisam de vocês. Isso poderia de imediato causar um certo meio receio nas gopis, e elas poderiam ter de fato voltado para suas casas com medo, né? Mas o amor delas por Krishna era tanto que elas nem mesmo se importavam mais com família, filhos, obrigações e dharma. Tá? Tudo que elas queriam era estar com Krishna. Se alguém cumpre a ordem de Krishna, é certo que Krishna ficará satisfeito, mas se devido ao amor estático, a pessoa às vezes transgride sua ordem, isto lhe dá felicidade milhões de vezes maior. Vasudevadatta, Murari Gupta, Gangadasa, Shriman Sena, Shriman Pandit, Akinchana Krishna Das, Murari Gupta, Garuda Pandit, Buddhimanta Khan, Sanjaya Purushottama, Bhagavan Pandit, Shuklambara Brahmachari, Srinhananda Brahmachari e muitos outros reuniram-se para ir a Jagannatha Puri. Seria impossível mencionar os nomes de todos eles. Os habitantes de Kulina Grama e Kanda também juntaram-se ao grupo. Assumindo a liderança, Shivananda Sena passou a tomar conta de todos eles. Raghava Pandita levava sacos cheios de comida, muito diligentemente preparada por Damayanti, a sua irmã. Damayanti preparou uma grande variedade de alimento inigualável, digno de ser saboreado por Chaitanya Mahaprabhu. Durante um ano, o Senhor não se cansava de comer esse alimento. São estes os nomes de alguns picles e condimentos trazidos por Raghava Pandita. Amra Kashandi, Ada Kashandi, Jhala Kashandi, Nimbu Ada, Ambra Koli, Amsi, Amakhanda, Tailamra e Ama Satta. Com muito carinho, Damayanti também fez vegetais amargos secos em pó. Não deixeis de lado Shukta, só por se tratar de uma preparação amarga. Chaitanya Mahaprabhu sentia mais felicidade em comer Shukta do que em beber Panchamrita, que é a preparação feita com leite, açúcar, ghee, mel e iogurte. Já que é a suprema personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu assimila o propósito de tudo. Ele aceitou a afeição de Damayanti por ele, e por isso extraía imenso prazer, mesmo das folhas amargas secas de Shukta e do Kashandi, que é um condimento amargo. Devido ao seu amor natural por Chaitanya Mahaprabhu, Damayanti considerava o Senhor um ser humano comum. Por isso, ela achava que, ao comer demais, ele acabaria adoecendo e seu abdômen ficaria cheio de muco. Então, aqueles que possuem amor transcendental por Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu os verão como seres humanos comuns, não como Deus. Tá? O amor, quando chega no seu limite máximo, ele ultrapassa, né, os aspectos de opulência, de majestade, e entra no nível pessoal, no nível de intimidade máxima. Devido à afeição sincera, ela achou que, se o Senhor comesse este Shukta, ele ficaria curado de sua doença. Considerando esses pensamentos afetivos de Damayanti, o Senhor ficou muito satisfeito. Uma querida amante fez uma guirlanda e, na presença de suas co-esposas, colocou-a no pescoço de seu amado. Ela possuía seios empinados e era muito bela. E, embora a guirlanda estivesse suja de lama,
ela não a rejeitou, pois o valor dessa guirlanda não dependia de coisas materiais, senão que do amor puro. Esse é um verso tirado do livro Kiratarjunia, do poeta Bharavi. Damayanti pisou as sementes de coentro e de erva doce e cozinhou-as com açúcar, fazendo docinhos sob a forma de bolinhas. Ela fez bolinhas doces de gengibre seco para eliminar o muco proveniente do excesso de bilis. Ela colocou todas essas preparações em saquinhos de pano, acomodados à parte. Ela preparou centenas de variedades de condimentos e de picles. Ela também fez kolishunti, kolichurna, kolikanda e muitas outras preparações. Quantas deveria eu especificar? Ela fez muitos docinhos com o formato de bolas. Alguns eram feitos de coco em pó e outros eram brancos como a água do Ganges. Dessa maneira, ela fez muitas variedades de confeitos duradouros. Ela fez queijos duradouros, muitas variedades de doces com leite e creme, e muitas outras variedades de preparações, tais como Amrita Karpura. Fez arroz simples a partir de um excelente arroz chali, que é não cozido, e encheu um grande saco feito de pano. Ela transformou um pouco de arroz simples em arroz inflado, fritou no ghee, cozinhou em calda de açúcar, misturou um pouco de cânfora e fez bolas de arroz. Esse é um doce muito tradicional na Índia. É o famoso muri, né, no formato de doce, como se fosse um lado. Ela pulverizou grãos fritos de fino arroz, embebeu o pó no ghee e cozinhou isto numa solução de açúcar. Então adicionou cânfora, pimenta do reino, cravos, cardamomo e outros temperos, e deu-lhe o formato de bolas que eram muito saborosas e aromáticas. Ela pegou arroz tostado de fina qualidade, fritou no ghee, cozinhou numa solução de açúcar, misturou um pouco de cânfora, fazendo assim uma preparação chamada ukra ou murki. Ela fez outra variedade de doces com ervilhas fundidas que eram pisadas, fritas no ghee e então cozidas na calda de açúcar. Adicionou cânfora e então deu ao doce um formato de bola. Mesmo ao longo de uma vida inteira, eu não conseguiria mencionar os nomes de todas essas preparações maravilhosas. Damayanti fez centenas e milhares de diferentes variedades. Damayanti fez todas essas preparações seguindo a ordem de seu irmão Raghava Pandit. Ambos tinham afeição ilimitada por Chaitanya Mahaprabhu e eram muito avançados em serviço devocional. Damayanti pegou a areia do Ganges, fritou-a, moeu-a, coou-a através de um pano fino, misturou-lhe ingredientes aromáticos e deu-lhe o formato de bolinhas. Olha que interessante, tem doce feito com a areia do rio Ganges. Muito interessante. Os condimentos e itens afins foram colocados dentro de frágeis potes de barro, e tudo mais foi posto dentro de saquinhos de pano. A partir dos pequenos sacos, Damayanti fez sacos 2 vezes maiores. Então, com muita atenção, encheu todos os sacos grandes com os pequenos. Com todo cuidado, embrulhou e fechou hermeticamente cada saco. Um de cada vez. 3 carregadores transportaram. Acabo assim de descrever sucintamente os sacos que ficaram famosos, como Raghavera Jali. O superintendente de todos esses sacos era Makaradwaja Kara, que com sua própria vida mantinha-os com toda a atenção. Dessa maneira, todos os Vaishnavas da Bengala dirigiam-se a Jagannatha Puri. Por acaso, chegaram exatamente no dia em que o Senhor Jagannatha realizava os passatempos na água. Subindo em um barco nas águas do Narendra Sarovara, o Senhor Govinda, juntamente com todos os devotos, realizava seus passatempos aquáticos. Então, esses passatempos aquáticos são realizados através da deidade
de festival, chamada de Utsava Vigraha. Tá? Então não é o próprio Jagannatha que vai para o barco, mas é uma deidade de metal, de Krishna, tá? Que é colocada então no barco. Tá? Então por isso que ele diz Govinda, então foi para o barco. Tá? Então Chaitanya Mahaprabhu chegou com os seus associados pessoais para ver os alegres passatempos do Senhor Jagannatha no Narendra Sarovara. Ao mesmo tempo, todos os devotos da Bengala chegaram ao lago e tiveram um grande encontro com o Senhor. Todos os devotos imediatamente caíram aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e o Senhor ergueu-os e abraçou-os um por um. A Gaudiya Sampradaya, formada por todos os devotos da Bengala, iniciou o canto congregacional. Ao encontrarem-se com o Senhor, eles, em amor estático, puseram-se a chorar bem alto. Devido aos passatempos realizados na água, havia muito júbilo na margem do lago, com música, canções, melodias, dança e gritos tornitruantes. O canto e os brados dos Vaishnavas Gaudiyas combinaram-se e criaram uma vibração sonora estrondosa que encheu o universo inteiro. Chaitanya Mahaprabhu entrou na água com seus devotos e com muito júbilo iniciou os seus passatempos com eles. Em seu Chaitanya Mangala, agora conhecido como Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das Thakur faz uma descrição pormenorizada das atividades que o Senhor realizou na água. Não há razão alguma de aqui descrever-se outra vez as atividades do Senhor. Seria simplesmente repetitivo e aumentaria o tamanho deste livro. Após concluir seus passatempos na água, o Senhor Govinda regressou à sua residência. Então, Chaitanya Mahaprabhu foi para o templo, levando todos os seus devotos consigo. Então, reforçando que essa é a Vijaya Vigraha, ou então Utsava Vigraha, né? É uma deidade pequena que é de Krishna, que representa Jagannatha. Ao voltar à sua residência, após visitar o templo de Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu uma grande quantidade de prasada do Senhor Jagannatha. Em seguida, o Senhor Chaitanya distribuiu-a entre seus devotos para que estes pudessem comer suntuosamente. Após conversar com todos os devotos por algum tempo, Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhes que ocupassem as residências individuais em que haviam ficado no ano que passou. Raghava Pandita entregou a Govinda os sacos de comestíveis e este guardou-os num canto da sala de jantar. Aqui Govinda é o nome do servo de Mahaprabhu. Tá? Govinda esvaziou por completo os sacos do ano anterior e guardou-os em uma outra sala para enchê-los com outros artigos. No dia seguinte, Chaitanya Mahaprabhu, juntamente com os seus devotos pessoais, foi ver o Senhor Jagannatha na hora em que o Senhor Jagannatha acordava de manhã cedinho. Após ver o Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu começou o seu Sankirtana envolvente. Ele formou 7 grupos, que então puseram-se a cantar. Em cada um dos 7 grupos havia um dançarino principal, tais como Advaita Acharya e o Senhor Nityananda. Os dançarinos dos outros grupos eram Vakreshwara Pandita, Achyutananda, Pandita Srivasa, Satyaraja Khan e Nara Haridasa. À medida que Chaitanya Mahaprabhu, indo de um grupo a outro, inspecionava-os, os homens em cada grupo pensavam: o Senhor está em nosso grupo. Então Mahaprabhu ele tinha uma capacidade de manifestar, né, uma presença, né, vamos dizer, em cada um desses grupos, de maneira que cada um percebia que ele só estava naquele grupo e não nos demais. O canto congregacional provocou um barulho estrondoso que encheu o céu. Todos os habitantes de Jagannatha Puri vieram ver o Kirtan.
Acompanhado de seus assessores pessoais, o rei também se fez presente, e à distância ficou vendo, e todas as rainhas assistiram do terraço do palácio. Devido à arrojada vibração do Kirtan, o mundo inteiro passou a tremer. Ao cantarem o santo nome, todos faziam um som estrondoso. Dessa maneira, o Senhor fez com que se realizasse durante algum tempo o canto congregacional, e então ele mesmo ficou com o desejo de dançar. Os 7 grupos puseram-se a dançar e a bater seus tambores em 7 direções. E no centro, Chaitanya Mahaprabhu pôs-se a dançar cheio de amor estático. Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se de uma passagem no idioma de Orissa e mandou que Swarupa Damodar a cantasse. Jagan Mohana Parimunda Jau. Que minha cabeça caia aos pés de lótus de Jagannatha, na sala de Kirtana conhecido como Jagamohana. Simplesmente devido a essa linha, a esse verso, Chaitanya Mahaprabhu dançava com amor imensamente estático. As pessoas à sua volta flutuavam na água de suas lágrimas. Erguendo seus 2 braços, o Senhor disse: Cantai, cantai. Flutuando em bem-aventurança transcendental, as pessoas responderam cantando o santo nome de Hari. O Senhor inconsciente caiu ao solo, sem sequer respirar. Então, de repente, levantou-se, fazendo um som muito alto. Os pelos de seu corpo não paravam de ficar arrepiados, lembrando dos espinhos de uma árvore shimula. Às vezes seu corpo inchava e às vezes ficava delgado e magro. Ele sangrava e transpirava por cada poro de seu corpo. Sua voz balbuciava. Incapaz de dizer a linha corretamente, ele só pronunciava Jajagaga Parimumu. Então, o nível de êxtase que Mahaprabhu manifesta é extremo. Tá? Quando dizem, né, que o corpo material não suporta prema, tá? Vamos dizer, uma alma, né, condicionada, um sadhaka, que está se aperfeiçoando, ele não consegue manifestar prema nesse corpo ainda feito de elementos materiais. Mas percebam que Chaitanya Mahaprabhu, mesmo tendo um corpo divino e transcendental, quando prema chega no seu nível máximo, nem mesmo esse corpo aguenta, tá? E ele jorra sangue pelos poros do corpo, tá? Ele incha, depois ele fica alongado e magro, seco, tá? São transformações do êxtase. O êxtase, ele faz com que a pessoa seja arrebatada, tá? Por diferentes sentimentos, como se ela estivesse sendo lançada de um lado para o outro dentro de um mar revolto, né? É como se você tivesse um mar revolto dentro de uma sala de 10 metros quadrados. Né? Você vai ficar simplesmente sendo jogado de um lado para o outro, né, contra as paredes. E é assim que acontece com esse êxtase, o êxtase fulminante de Chaitanya Mahaprabhu. Então, continuando. Todos os seus dentes tremiam e era como se cada um estivesse separado dos demais. Na verdade, parecia que estavam a ponto de cair no chão. Então, os dentes se afrouxavam. Sua bem-aventurança transcendental crescia a cada momento. Portanto, até por volta do meio da tarde, a dança continuava. O oceano de bem-aventurança transcendental transbordou, e todos os que estavam ali presentes esqueceram-se de seus corpos, mentes e lares. Então o Sr. Nityananda divisou um meio de parar o Kirtan. Ele pouco a pouco parou todos os cantores. Assim restou apenas um grupo cantando com Swarupa Damodara, e eles cantavam muito suavemente. Ao acabar o som estrondoso, Chaitanya Mahaprabhu voltou a si, ao que Nityananda Prabhu fê-lo ciente do cansaço dos cantores e dançarinos. Então Nityananda, ele arrumou uma desculpa, né, para
pacificar Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que os músicos já estavam bem cansados e era hora de parar. Reconhecendo o fato de que os devotos estavam cansados, Chaitanya Mahaprabhu parou o canto congregacional. Então, acompanhado de todos, ele foi tomar banho no mar. Em seguida, Chaitanya Mahaprabhu tomou praçada com todos eles e, após isso, pediu que voltassem para suas casas e descansassem. Chaitanya Mahaprabhu deitou-se na porta do Gambira, ao que Govinda apresentou-se para massagear-lhes as pernas. Era uma regra já estabelecida há muito tempo que, após o almoço, Chaitanya Mahaprabhu deitava-se para descansar e Govinda vinha massagear-lhe as pernas. Então Govinda honrava os restos do alimento deixado por Chaitanya Mahaprabhu. Dessa vez, ao deitar-se, o Senhor ocupou toda a entrada da porta. Não podendo entrar no cômodo, Govinda fez o seguinte pedido. Então Mahaprabhu, ele ficava no Gambira. O Gambira é um quartinho muito pequeno e Mahaprabhu era muito alto. Então, só de deitar, Mahaprabhu já ocupava quase o quarto todo. Tá? Então, Mahaprabhu ele se posicionou de tal maneira que Govinda não conseguia se mover para o outro lado para fazer a massagem na outra perna, tá? Sem que ele precisasse pular o corpo de Mahaprabhu. Tá? Só que é uma ofensa você passar por cima do corpo, tá? De alguma personalidade divina, seja o Guru, seja Krishna. Até de uma entidade viva normal, de um ser humano normal, não é aconselhado que você também pule o corpo dele, porque você perde sukriti para essa pessoa. Tá? Então você precisa contornar o corpo daquela pessoa. Tá? Mas Mahaprabhu estava posicionado de tal maneira que Govinda não conseguiria contornar sem precisar pular o corpo de Mahaprabhu. Tá? Então, Govinda ele disse: por favor, vira um pouco de lado para que eu possa passar e entrar no quarto. Contudo, o Senhor retrucou: não tenho forças para mover meu corpo. Govinda insistia em fazer o mesmo pedido, e o Senhor repetia: não consigo mover meu corpo. Govinda, então, não se cansava de explicar. Ele dizia: eu quero te massagear as pernas. Mas o Senhor dizia: faz o que você quiser. Isso depende da tua mente. Então aqui está muito claro que Mahaprabhu fez um passatempo, né? Ele provocou uma situação para ver qual seria então a reação de Govinda. Govinda então estendeu o manto do Senhor sobre o corpo dele. Dessa maneira entrou no quarto saltando sobre ele. Tá? Então Govinda, antes dele saltar, ele cobre com um pano o corpo de Mahaprabhu, né? E salta. Govinda então massageou as pernas do Senhor como de costume. Com muita suavidade, ele comprimiu a cintura e as costas do Senhor. E assim todo o cansaço do Senhor foi embora. À medida que Govinda massageava-lhe o corpo, o Senhor, durante cerca de 45 minutos, teve um sono reparador. E após esse intervalo, ele então acordou. Então Govinda terminou de massagear, ficou onde ele estava, né? Mahaprabhu acordou e teve uma surpresa. Mahaprabhu disse: ao ver Govinda sentado a seu lado, Chaitanya Mahaprabhu ficou um pouco zangado e ele perguntou: por que ficaste tanto tempo sentado aqui hoje? Por que não foste tomar tua refeição após eu ter caído no sono? E Govinda respondeu: estavas deitado impedindo a passagem e não havia nenhuma maneira de eu sair. Então o Senhor perguntou: mas como entraste no quarto? Por que não te valeste do mesmo recurso para sair e tomar seu almoço? Então Govinda responde. Na verdade, Govinda ele permanece em silêncio, tá? Ele apenas pensa na resposta, tá? Como se ele fosse dar, mas ele não deu. E ele pensou no seguinte: meu dever é servir, mesmo que para isso tenha de cometer ofensas ou de ir para o inferno.
pouco se me dá cometer centenas de milhares de ofensas, se assim posso servir ao Senhor. Mas tenho o maior medo de cometer sequer uma ofensa para satisfazer os meus interesses. Então, para massagear Mahaprabhu, Govinda cometeu uma ofensa. Ele pulou o corpo de Mahaprabhu. Mas agora que era para se alimentar, ele não fez isso. Tá? Então, essa atitude correta de um servo, né? De um servo qualificado. Né? Um servo qualificado. Muito bem. Mas Govinda permaneceu calado e não respondeu mais nada ao Senhor. Costumeiramente, Govinda ia almoçar tão logo o Senhor adormecia. No entanto, naquele dia, ao perceber a fadiga do Senhor, Govinda continuou massageando-lhe o corpo. Não havia como ir. De que jeito ele poderia sair? Ao pensar em passar por cima do corpo do Senhor, considerou que cometeria uma grande ofensa. Estes são alguns dos mais delicados pontos da etiqueta em serviço devocional. Só pode compreender esses princípios aquele que recebeu a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? O Senhor interessa-se muito em manifestar as qualidades elevadas de seus devotos, e é por isso que ele arquitetou este incidente. Então Mahaprabhu ele provocou essa situação. Né? Para o quê? Para revelar as glórias do seu devoto, né, e servo Govinda. Assim, acabo de descrever sucintamente a dança de Sri Chaitanya Mahaprabhu na sala do templo de Jagannatha. Até o presente momento, os servos de Chaitanya Mahaprabhu cantam sobre esta dança. Ou seja, falam sobre esta dança. Né? Acompanhado de seus associados pessoais, Chaitanya Mahaprabhu varreu e lavou o templo de Gundicha, limpando-o como o de costume. O Senhor dançou e cantou, e a seguir desfrutou de um piquenique no jardim, como fizera anteriormente. Como das outras vezes, ele dançou diante do carro de Jagannatha e observou o festival de Hera Panchami. Todos os devotos da Bengala ficaram em Jagannatha Puri durante os 4 meses da estação das chuvas e participaram de muitas outras cerimônias, tais como a comemoração do aniversário de Krishna, Janmashtami. Anteriormente, ao chegarem da Bengala, todos os devotos desejavam dar algo para Chaitanya Mahaprabhu comer. Cada devoto trazia uma determinada classe de prashada. Confiava a Govinda e pedia-lhe: por favor, toma as providências para que o Senhor não deixe de comer essa prashada. Alguns trouxeram paida, que é uma preparação de coco. Outros trouxeram docinhos e outros trouxeram bolos e arroz doce. A prasada era de diferentes variedades, todas elas muito caras. Govinda apresentava a prashada e dizia a Chaitanya Mahaprabhu: isso foi dado por tal devoto, isso foi dado por aquele devoto. Contudo, na realidade, o Senhor não as comia. Ele simplesmente dizia: guarda na despensa. Govinda ficava guardando o alimento acumulado, que logo enchia todo o compartimento. Havia o suficiente para alimentar pelo menos 100 pessoas. Com muita sofreguidão, todos os devotos perguntavam a Govinda: né? Você deu a Chaitanya Mahaprabhu a prashada que eu trouxe? Eles ficavam cobrando de Govinda. Então Govinda ele precisava mentir, né? Até que um dia ele ficou muito incomodado com esse fato de precisar mentir, né? Dizendo que Mahaprabhu comeu, mas não havia comido. E ele então foi até Chaitanya Mahaprabhu para abrir o seu coração. Então ele disse: muitos devotos respeitáveis, liderados por Advaita Acharya, empenham-se muito em deixar a meu encargo muitas variedades de alimento para eu te entregar. Mas você não come nada disso. E eles não param de perguntar-me sobre este ponto.
Por quanto tempo continuarei enganando-os? Como poderei livrar-me dessa responsabilidade? Então Chaitanya Mahaprabhu respondeu: essa sua tristeza é insensata. Faz o seguinte, traz tudo o que te deram. Chaitanya Mahaprabhu então sentou-se para comer. Govinda ofereceu-lhe as preparações uma após a outra. E à medida que as trazia, mencionava o nome da pessoa que as trouxera. Então, ele dizia: agora seguem as preparações feitas por Srivasa Pandita, bolos, creme, Amritamanda e Padma Chini. Agora seguem as de Acharya Ratna e também as de Acharya Nidhi. As de Vasudeva Datta, Murari Gupta e Buddhimanta Kana também estão aqui. Estes foram os presentes dados por Shriman Sena, Shriman Pandita e Acharya Nanda. Por favor, coma todos esses alimentos. Aqui estão as preparações feitas pelos habitantes de Kulina Grama e também de Khanda. Dessa maneira, Govinda, ele dizia o nome de cada uma à medida que colocava o alimento perante o Senhor. Ficando muito satisfeito, o Senhor então pôs-se a comer tudo. Os doces duros feitos de coco, a mukuta narikela, as bolinhas doces, as diversas categorias de bebidas doces e todas as outras preparações eram de pelo menos um mês atrás. Mas, embora velhas, não ficaram nem insípidas nem estragadas. Na verdade, todas permaneceram frescas. Esta é a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dentro do pouquíssimo tempo, Chaitanya Mahaprabhu comeu uma quantidade suficiente para alimentar 100 pessoas. Então ele perguntou a Govinda: restou ainda alguma coisa? E Govinda respondeu: agora restaram os sacos com as preparações de Raghava Pandita. Então o Senhor disse: tá bom, por hoje já está suficiente. Tomarei conta deles depois. No dia seguinte, enquanto almoçava num lugar recluso, Chaitanya Mahaprabhu então abriu os sacos de Raghava Pandita e inspecionou-lhes os conteúdos, um após o outro. Ele provou um pouco do conteúdo de cada um e elogiou o sabor e o aroma de todos eles. Todas as variedades de prachada restante foram guardadas para serem comidas ao longo do ano. Quando Chaitanya Mahaprabhu almoçava, Swarupa Damodara servia aos pouquinhos. Às vezes, Chaitanya Mahaprabhu pegava um pouquinho à noite. De certo, o Senhor gosta das preparações que seus devotos fazem com fé e amor. Ou seja, ele ia beliscar, como a gente diz aqui no Brasil, um pouco da prachada de noite. Por quê? Aqui no comentário o Srila Prabhupada diz: Krishna fica muito satisfeito com os seus devotos e suas oferendas. No Bhagavad Gita ele diz: Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatat manaha. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu as aceitarei. Nesta passagem, também vemos que Chaitanya Mahaprabhu aceitou todos os alimentos porque foram oferecidos por seus devotos. Às vezes ele comia durante o almoço, às vezes à noite, mas sempre pensava que os seus devotos ofereceram-lhe com muito amor. Por isso era seu dever comê-lo. Assim então Chaitanya Mahaprabhu passou todo o período de Chaturmasya, os 4 meses da estação das chuvas, mergulhado na felicidade de conversar sobre Krishna com os seus devotos. De vez em quando, Advaita Acharya e outros convidavam Chaitanya Mahaprabhu para saborear arroz e muitas variedades de legumes caseiros. Eles ofereciam preparações picantes, feitas com pimenta do reino, preparações doces e azedas, gengibre, preparações salgadas, limas,
leite, iogurte, queijo, 2 ou 4 categorias de espinafre, sopa feita com melão amargo, berinjela misturada com folhas de nim e patola frita. Ofereciam também fulabari, mung dal líquido e muitos legumes, todos cozidos de acordo com o gosto do Senhor. Misturavam essas preparações com os restos do alimento do Senhor Jagannatha, ou seja, misturava tudo com a Mahaprasada de Jagannatha. Ao aceitar os convites, Chaitanya Mahaprabhu às vezes ia sozinho, às vezes com alguns companheiros. Devotos como Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Nandana Acharya, Raghava Pandita e Srivasa Pandita eram todos da casta de Brahmanas. Eles faziam convites ao Senhor, como Vasudeva Datta, Gadadhara Datta, Dasa, Murari Gupta, os habitantes de Kulina Grama e de Kanda e muitos outros devotos, que por casta não eram brahmanas, compravam a comida oferecida ao Senhor Jagannatha e então convidavam Chaitanya Mahaprabhu. Então Mahaprabhu esses devotos que não eram brahmanas, eles não cozinhavam, eles apenas compravam a Mahaprasada de Jagannatha, né, e ofereciam a Chaitanya Mahaprabhu. Aqui no comentário Srila Prabhupada ele explica o seguinte: os habitantes de Kulina Grama, tais como Satyaraja Khana e Ramananda Vasu, não eram brahmanas de casta, como também não o eram os habitantes de Kanda, tais como Mukunda Dasa, Narahari Dasa e Raghunandana. Portanto, eles compravam prachada no mercado, onde se vendiam a prachada de Jagannatha. Então convidavam Chaitanya Mahaprabhu, ao passo que, ao convidarem o Senhor, Acharya Ratna, Acharya Nidhi e outros, que eram brahmanas de casta, cozinhavam em casa. Chaitanya Mahaprabhu observava a etiqueta vigente na sociedade de então, aceitando assim somente a prachada cozida pelos membros da casta de brahmanas. Mas, por princípio, aceitava convites de seus devotos, independentemente do fato de serem eles brahmanas de casta ou não. Então Mahaprabhu ele estava agindo um pouco de acordo com os costumes da época, tá? Que diziam que um sannyasi só pode se alimentar através de um brahmana, tá? E não de outra casta, tá? Isso não é discriminação. Isso é você compreender que um brahmana ele é uma pessoa que tem uma pureza, né? Então, Mahaprabhu ele procurava então seguir, né, essa regra. Não que Mahaprabhu tivesse alguma coisa contra quem não era brahmana, nada disso. Ao contrário, o movimento de Mahaprabhu vem justamente para quebrar com essas coisas, tá? Mahaprabhu mesmo disse: Kiva vipra kibanyase shudra kenenoi Jai Krishna Tattvaveta Sei Guru Hoy. Independente se a pessoa é um brahmana, é um sannyasi, é um vaishya, um shudra, né, ou até um chandala, um comedor de cachorro, se ele conhece a ciência de bhakti, então ele pode ser guru, tá? Muito bem. Ouça agora sobre o convite que Shivananda Sena fez ao Senhor. Seu filho mais velho chamava-se Chaitanya Dasa. Quando Shivananda trouxe seu filho Chaitanya Dasa para apresentar ao Senhor, Chaitanya Mahaprabhu perguntou qual o seu nome. Quando o Senhor ouviu que o seu nome era Chaitanya Dasa, ele disse: que tipo de nome é esse? É muito difícil de entender esse nome. Ou seja, ele fez uma média. Então Shivananda Sena replicou: ele recebeu o nome que apareceu de dentro de mim. E então ele convidou Mahaprabhu para vir almoçar. Shivananda Sena comprara muitos restos do alimento de Jagannatha, Mahaprasada. Ele trouxe isto e ofereceu a Chaitanya Mahaprabhu, que se sentou para aceitar a prashada com os seus associados. Graças às glórias de Shivananda Sena, Chaitanya Mahaprabhu comeu todas as prashadas que foram trazidas, né, para assim então dignificar-lhe o pedido.
No entanto, o Senhor comeu mais do que o necessário e por isso sua mente ficou insatisfeita. No dia seguinte, Chaitanya Dasa, o filho de Shivananda Sena, convidou o Senhor. No entanto, ele pôde compreender a mente do Senhor e por isso providenciou outra espécie de refeição. Ele ofereceu iogurte, limas, gengibre, baramacia e sal. Ao ver todos esses arranjos, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Então, Srila Prabhupada diz, pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Dasa compreendeu a mente do Senhor e por isso providenciou alimentos que anulassem o efeito de uma refeição pesada que Mahaprabhu comera no dia anterior. Então Mahaprabhu manifesta esses passatempos. Imagina se ele não tem a capacidade de digerir. Ele tinha acabado de comer há poucos dias atrás, uma quantidade que 100 homens comeriam, e só porque ele fez uma refeição ele vai passar mal. Então tudo isso foram passatempos. Com o passar do tempo, Chaitanya Dasa converteu-se num acadêmico muito erudito em sânscrito e escreveu muitos livros. Dentre esses livros, seu comentário sobre o Krishna Karnamrita é muito famoso. Há outro livro chamado Chaitanya Charitamrita, que é uma obra de poesia em sânscrito. Disse que esta obra também foi composta por ele. Então Chaitanya Mahaprabhu disse, este rapaz conhece minha mente, por isso fico muito satisfeito de aceitar-lhe o convite. Após dizer isso, o Senhor comeu o arroz misturado com iogurte e os restos de sua comida ofereceu-os a Chaitanya Dasa. Muita misericórdia, pegar os remanentes de Mahaprabhu. Os 4 meses de Chaturmasya passaram-se dessa maneira, com o Senhor aceitando convites de seus devotos. No entanto, devido a uma agenda lotada de convites, alguns Vaishnavas não conseguiram um dia em que o Senhor estivesse disponível para aceitar-lhes o convite. Gadadhara Pandita e Sarvabhauma Bhattacharya fixaram datas nas quais Chaitanya Mahaprabhu aceitaria seus convites mensalmente. Gopinath Acharya, Jagadananda, Kashishwara, Bhagavan, Ramabhadracharya, Shankara e Vakreshwara, que eram todos brahmanas, convidaram Chaitanya Mahaprabhu e ofereceram-lhe alimentos preparados em casa, ao passo que outros devotos pagavam 2 panas de conchinhas para comprar a prachada de Jagannatha e então convidar o Senhor. Essa era a moeda da época, chamada pana. Não era rúpia, era pana. Inicialmente, o preço da prachada de Jagannatha, suficiente para um convite, orçava em 4 panas de conchas. Mas quando Ramachandra Puri apareceu por lá, o preço foi reduzido à metade. Os devotos que vieram da Bengala ficaram com Chaitanya Mahaprabhu por 4 meses seguidos, após o que o Senhor despediu-se deles. Depois que os devotos bengalis partiram, os devotos que em Jagannatha Puri eram companheiros inseparáveis do Senhor permaneceram com ele. Assim, acabo de descrever como Chaitanya Mahaprabhu aceitou os convites e como ele aceitou e saboreou a prachada oferecida por seus devotos. Em meio a esta narração, vão as descrições dos sacos de comida de Raghava Pandita e da dança no templo de Jagannatha. Aquele que ouve sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu com fé e amor, com certeza alcançará fatalmente amor estático pelos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Ouvir narrações sobre as atividades de Chaitanya Mahaprabhu é exatamente como sentir o néctar. Na verdade, elas satisfazem tanto o ouvido quanto a mente. A pessoa que experimenta o néctar dessas atividades é com certeza muito afortunada. Orando aos pés de lótus de Shirupa e Shiragunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 10, tá? Do Antya Lila.
Vamos então dar sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.